Você é daquele perfil que fica se sentindo muito seguro se o planejamento que você montou para os seus estudos está sendo adequado? Você tem dúvida em relação à sua memória, se você está memorizando conteúdo ou não? Você tem medo de fazer questões? Você é aquela que estuda um monte de teoria e foge de questões? Você é daquela que não sabe a diferença de resolução de questões com simulado quando a gente fala em questões neurais? Por sugestão de uma aluna minha, inclusive estou gravando em homenagem a ela, eu vou explicar para vocês algumas situações de um modo que ao mesmo tempo a gente coloque uma atividade terapêutica junto, tá? Então, ao fazer toda essa separação aqui, entender qual o momento que cada um deles entram, eu vou ensinar você a montar um tipo de uma ferramenta que vai fazer você analisar como está funcionando a sua memória, se a quantidade de revisões que você está fazendo está sendo adequada também ao seu perfil. Combinado? Então vamos lá. Você sabe a diferença em fazer simulados e a hora que deve fazer simulados com resoluções de questões? Então vamos começar com resoluções de questões, tá? As resoluções de questões, elas servem, por exemplo, que vocês já sabem, tirar você do modo passivo e colocar você para o modo ativo. As resoluções de questões servem para te tirar da teoria, colocar você no processo de active recall, estar atento àquilo, estar raciocinando em cima daquilo, para ver se o que você acabou de pegar de modo passivo, se realmente você assimilou e como colocar em prática aquilo que você acabou de aprender. Então, quando você estuda questões, então você, vamos supor, estudou teoria e questões logo em seguida, você está cuidando dessa parte de assimilação e treino. Vai entrar no processo de memorização se a teoria que você estudou passou uma semana. Esse negócio que às vezes vocês perguntam pra mim, e aquele 24 horas, uma semana e tal, que as pessoas falam que se você estudar um conteúdo no dia, você tem que estudar no dia seguinte. Sim, é bacana, mas pro cérebro, cada um tem as suas peculiaridades. Tem pessoas que precisam estudar no dia seguinte, mas num processo de estudos de espaçamento constante, a retenção do conteúdo, se estiver respeitando o seu estilo de aprendizagem, vai acontecer. Então não se preocupe. É nisso que quando vocês vêm até nós, quando vocês procuram a nossa assessoria, a gente tenta explicar para vocês com base na ciência, tá? Então, realmente tem ciclo de estudos, tem estudo 24 horas, uma semana, 15 dias, que para uma pessoa que não tem uma rotina tão corrida e é bem disciplinada, ela consegue seguir à risca esse tipo de cronograma, é o ideal. Mas uma pessoa que tem uma vida muito agitada, que tem filhos, que trabalha, que não tem assim tanto controle, que todo dia é uma novidade no dia a dia, provavelmente não vai dar muito certo. Começa muito bem, empolgadinho, num curto prazo pode ser que dê certo, mas a longo prazo vai se perder. A questão é entender o estudo por espaçamento, porque esse estudo constante, desde que não seja o espaçamento de 20 dias está falando? Então, quando foi feita uma pesquisa em cima do espaçamento de 20 dias, isso não quer dizer que para todo mundo funcione em regra nesse mesmo prazo. Alguns precisam de 15 dias, outros de 10 dias, outros de 20 dias, outros de 30 dias. A questão está na repetição e no respeito do estilo de aprendizagem e a forma que você está adequando e organizando o seu conteúdo, o seu material de revisão, tá? Não vou me aprofundar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Só essa introdução geral, porque eu vejo que vocês ainda têm muita dificuldade de compreender esses fatores aqui orgânicos em geral, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, se você está estudando teoria e logo em seguida faz um pouquinho de questões, 10 questões daquilo que você acabou de estudar, aí aquilo que você errou, você não vai fazer uma listinha de erros? Vou. Dessa listinha de erros que você juntou na semana, quando você pega lá no final de semana para fazer questões em cima dela, passou uma semana, você vai refazer novamente as questões, não vai? Aqui começa o processo de memorização, porque já se passaram alguns dias e você retomou o que você errou fazendo as questões. Repetindo esse processo, essas repetições também vão passar da memória de curto prazo para médio prazo, tá bom? Teria que me aprofundar um pouco mais, mas é só uma noção que eu estou te passando aqui. Agora vamos aqui para o simulado. Simulado, qual a hora que você deve fazer os simulados? Simulados, você só faz
para avaliar memória de médio e longo prazo, só depois que você fez revisões, e não é só uma revisão, tá? Estudou o seu material, do material enorme que você tem, você deixou um material muito mais sucinto, em cima desse material você alternou em revisões com treino de questões, caderno de erros, no mínimo tem que ter revisado umas 3 vezes, eu acho que é a média para você ter uma base, só que toma cuidado, porque às vezes vocês revisam um assunto aqui, depois vocês voltam nesse assunto 40 dias depois, 60 dias depois, e aí você já perdeu praticamente quase todo o conteúdo. É nisso que você precisa ter muito cuidado. Lá no meu Insta, eu coloquei assim, como estudar letras de lei pelo processo de espaçamento. Depois vai lá procurar, porque ali vai complementando um pouquinho melhor esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, para os simulados, é assim, você tem que simular a prova. Às vezes acontece que vocês acham assim, ah, mas eu tô fazendo questões de todos os tópicos. Não, você tem que simular a prova, é igual a NASA. Ah, eles vão lá pra Lua. Antes é feita uma simulação para que o cérebro ele consiga entender e detectar que aquele momento de múltiplas questões, de múltiplos assuntos ao mesmo tempo, para você ir polindo o seu raciocínio. Então o simulado você só deve fazer depois que você fez várias revisões com espaçamento um pouco curto. Qual que é o espaçamento um pouco curto, Kátia, se você tivesse que fugir um pouco a regra? Então, você poderia de 10 em 10 dias ir revisando, criando suas gavetas e revisões e pegando essas revisões constantes do seu material. Vai adequando, usa a sua criatividade, pensa aí como que você adequaria isso, tá bom? Aí sim, você deve fazer de simulado. Só que, após os simulados, qual é o maior equívoco que eu vejo de vocês? Você fez o simulado? Aí vocês passam assim pra mim, ó, fiz 75% de nota, minha nota não subiu, tem alguma coisa errada comigo, tô com problema na cabeça, eu acho que eu tenho TDAH, tô com, sei lá, sofrendo de demência ou Alzheimer, né? Entra naquele desespero. Só que quando eu peço para vocês preencherem uma determinada ferramenta que eu montei para vocês, eu percebo e vocês só de preencher a ferramenta para de sair desse modo subjetivo de avaliação e começam a ter um raciocínio, uma avaliação muito mais crítica. Então, o que você vai montar aí que você precisa avaliar? Então, se você fez 75% do seu simulado, né? Então tá aqui. Aí você vai colocar assim, o que errei, né? Aí você colocou aqui, errei isso, isso. Você vai olhar no teu material de revisão. Qual foi a última vez que eu revisei? Né? Aí você vai tentar analisar a última vez que você revisou, certo? Pronto. Por onde eu estudei? Por onde eu estudei? Tá? E daí aqui a conclusão. A conclusão é: faltou revisão? Faltou conteúdo? Ainda não tinha estudado? Porque às vezes acontece que cai conteúdo que você ainda não tinha estudado, tá? Eu sei que se não aparecer muito bem aqui o que estou escrevendo, é só prestar atenção na minha fala que vocês vão compreender também, tá? Então, ao fazer esse processo de avaliação aqui, já vai te ajudar a analisar se a quantidade de repetições está sendo suficiente para sua memorização. Daí, a partir disso, você se replaneja de novo e vai novamente para os seus processos de revisões. E aí, depois, novamente, outro simulado e vai preenchendo sempre esse processo de avaliação. Quando você faz esse processo de avaliação, você não vai ficar assim com esse pânico. Você vai ter uma noção melhor de como realmente você retém o conteúdo sem ter que depender da magia que as pessoas ensinam por aí. Se você quiser ser aprovado, você vai ter que revisar assim, 24 horas, uma semana, então vai acabar isso se você começar a preencher, porque você vai ter as suas peculiaridades. Então você vai perceber que para matérias que você tem muita dificuldade, você vai ter que colocar uma revisão mais constante. Você vai perceber que para matérias que você tem um pouco mais de facilidade, ao invés de ter que revisar 2 vezes ao mês, 1 vez por mês talvez seja o suficiente, tá? E aquilo que você tem mais dificuldade, talvez você tenha que colocar uma revisão 3 vezes por mês. Isso vai te ajudar bastante a organizar melhor as suas revisões de um modo um pouco mais dinâmico. Entenderam a diferença entre resolução de questões e simulados? E assim você vai fazendo até você perceber que chegou nos 80%, chegou nos 90%. Então,
Fiz, me replanejei, me organizei, finalizei, pronto, faço simulado e vou criando esse processo de avaliação que a Kátia montou. Todo esse processo de avaliação também vai tratando aqui, vai cuidando, vai trazendo, vai te aproximando mais do dia da prova para você poder se entender e lapidar aquilo que precisa, sem estar dependendo o tempo todo de outros profissionais fazendo essa análise com você. O bacana é que assim, já peguei muitos alunos que vinham também com todas essas dúvidas aqui, de como realmente saber se estava dando certo, como saber se vai dar certo, né? O que não pode é assim, o que eu acho que muitos fazem, você também talvez concorde comigo aqui. Estuda, aí quando falta 15 dias para a prova, faz um montão de simulados e vai fazer a prova. Aí vem com uma nota mediana, com uma nota ruim. A ideia é que esse processo de simulados aqui, de avaliações, você comece faltando 60 dias para sua prova, tá? Por que 60 dias para a prova? Por isso tem que ser um estudo a longo prazo, tá? Porque se você fizer isso daqui que eu acabei de montar aqui, certo? E tiver faltando só 15 dias para a tua prova, como que você vai se replanejar e como que você vai melhorar o seu processo de memorização? Então eu preciso que seja alguma coisa sempre montado a longo prazo, tá? Coloquei uma média de 60 dias, mas às vezes eu falo 40 dias para meus alunos, 30 dias, tá? Dependendo da quantidade de horas que você consegue se organizar e estudar. Por quê? Porque a memória de longo prazo, ela leva meses para acontecer. Tá? Não é do dia para noite, ainda mais quando vocês vão encarar provas que são muito concorridas. E aí a gente ganha por aqueles detalhes que os outros erram, né? Então, se você está querendo chegar nesse nível para ficar entre os primeiros colocados, esse aqui é um dos processos mais importantes para melhorar um pouquinho a sua ansiedade, para melhorar a sua memória de médio e longo prazo, né? E para analisar a sua estratégia. Deu para entender o conceito? Então, agora você já sabe, simulado e resoluções de questões, quando e como aplicar. Kátia, e quando você fala da gente pegar as provas para estudar? Aqui é outra estratégia. Simulado é uma coisa, resolução de questões é outra, engenharia reversa é outra, tá bom? A engenharia reversa, ou a gamificação, ou o active recall, estar ativo, estudando, quando você pega as questões, identifica o tema, abre o material, vai estudar e daí você faz os seus resumos. Aqui é uma outra coisa também. É um estudo mais dinâmico, é um estudo que você tem que estar presente, porque você está pesquisando conteúdo. Para quem é muito disperso, para quem é TDAH, usar a ideia da engenharia reversa é muito bom e também ajuda bastante numa reta final, tá? Também é outra área cerebral que está sendo trabalhada. Aqui são vários aspectos que a gente trabalha e tem questões emocionais e questões estratégicas e questões emocionais, estratégica, o que a gente pode colocar aqui quando a gente coloca em relação à atenção, quando você usa a engenharia reversa, tá bom? Deu para entender pelo menos um tiquinho da ideia que eu quis trazer? Espero que sim, o resto use a criatividade que agora tá com vocês. Beijão, abraço forte de ursa!